Veja, o espírito ajuda a gente a materializar a tecnologia. Então, o cachimbo é uma tecnologia para a gente. Sim. O maracá é uma tecnologia. O cocá é uma tecnologia. As pessoas podem enxergarem diferente porque elas não entenderam. Isso não é só cultura, isso é tecnologia. A dança, né? A dança é uma forma tecnológica de um povo ancestral que vive para manter a energia no corpo, se conectar com a natureza, se conectar com seus ancestrais, honrar os animais da floresta. Por exemplo, o cocá é um símbolo, né, para o indígena da sua aliança com a natureza, o protetor da natureza. Então é um símbolo de paz, um símbolo que nos honra. Salve tribos! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estão prontos para mergulhar na ancestralidade, na raiz do nosso povo brasileiro, aprender mais sobre esse tema e o que mais fluir, porque hoje a gente tem a honra aqui de ter no nosso espaço, né, o Clay Funiô. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Clay. Gratidão. Arro, já foi. Como que eu pronuncio o seu nome completo? Cleikeniho Funiô. Ah, maravilhoso. Clay Kenirro. Clay Kenirro. Ainda teria um pouquinho mais, né, do nome. Cleikeniho Funiô Fou Classa Carnesos Tapuia Fola. Uau. Uau. E aí denomina as 5 etnias e meu nome, que eu represento as 5 etnias que se fundiu Funiô. Mas pode me chamar de Cleikeniho. Clay Kenirro. E no português tem alguma tradução? Filho da onça. O filho da onça. Que legal. E o Clay é um representante funiô que traz essa cultura, esse saber ancestral. Então hoje a gente pode explorar um pouco do que abrir esse campo, né? Do que a gente sentir. Vai ser bem legal. A gente já se conectou um pouco, né? Um pouco antes aqui, já viu que o campo tá gostoso pra gente trazer esse papo. Então vamos brindar, que a gente tem um costume, uma cultura fazer aqui. Fazer um pequeno brinde aqui. Saudar a nossa vida aqui. E para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos apoiadores aí, convido vocês a conhecerem a Sativa Super Alimentos. O site está aí na tela. Eles têm vários produtos com cacau, manteiga de cacau, nibs, tem de tudo lá. Para o pessoal que quer fazer um chocolate bem feitinho, com 100% cacau, gente, tá super aprovado. A gente faz o nosso aqui, né? E para você também que às vezes quer saborear uma medicina sagrada, o cacau da Sativa é maravilhoso. E aí é o seguinte, né? Hoje a gente tem o Clay aqui com a gente e a gente tem um parceiro, um apoiador nosso, que é a Mata, que eles fazem nutrição, né? Alimentos super funcionais que são produzidos por pequenas comunidades amazônicas. É super legal. Então eles têm um projeto que tem todo esse viés de regeneração da floresta. Então a gente quer dar para você, se você gosta de café. Aí, e aí tem um café deles aí que tem os ingredientes amazônicos. Aí quando você for assim, né, tá viajando, tem um cafezinho fácil para fazer. E o café deles é o café Marapuama e tem também o Guaraná lá do Saterês Maués. Caramba. Então é bem legal, é um café funcional, vamos dizer assim. Um dia que você tá precisando de bastante energia de manhã, você toma ele. Eu adoro café, então vai ser muito bem-vindo. Gratidão a vocês e a Mata por tá dando essa oportunidade da gente poder experienciar o produto, né? Sim, e é muito legal porque são todos ingredientes amazônicos, né? Então eles têm todo esse chamado também de conectar a gente com a floresta através da alimentação, né? Porque eu acho que tudo que vem da Amazônia é um solo tão rico, tão fértil, né? Então é muito legal. Aí tem mata.bio, é o site deles, usa o cupom TribeZen. E para você que quer se conectar mais com a gente, é o seguinte, tem um link aí na sua tela, ou você pode entrar no tribezen.com.br, no @tribezen no Instagram, você vê lá no link da bio e acha lá 2 canais muito legais, 2 links muito legais. Um para entrar na nossa comunidade do WhatsApp e outro para receber a nossa newsletter semanal toda sexta-feira, às 8h08.
Super recomendo. E os 2 canais são gratuitos, além desse conteúdo maravilhoso que tá chegando até você de forma gratuita também. Uhum. A gente gosta muito de fazer essa entrega, esse servir, né, do nosso coração para compartilhar o conhecimento com as pessoas. E uma forma de você colaborar com esse projeto, faz 4 anos aí de caminhada do Tribe Zen. A gente também já fez outros tipos de retiros e esse ano a gente tá muito feliz que a gente vai fazer a imersão Chave Atma, dia 13, 14 e 15 de junho. Se você quiser estar conosco, aproveitar para nutrir esse projeto e se nutrir também de vários conhecimentos legais que a gente vai compartilhar, aproveita essa oportunidade. Um fim de semana com a gente. E se você está escutando no futuro esse podcast, 2026, 2027, não sei. Mas aí você pode procurar também aí, talvez tenha a edição desse ano. Não é mesmo? Com certeza. Sempre vai ter coisa. Vai ter coisa boa. Então, muito legal. A gente tá aqui com o Clay pra gente trocar essa ideia. E assim, o Clay, eu fiquei curioso uma coisa, né? Você me falou, a gente se encontrou numa sincronicidade, harmonia do universo muito bonita, da gente se encontrar na casa do nosso amigo Gustavo Tanaka. E aí, você trouxe uma reflexão que ficou na minha cabeça. Ó, a gente deve ter se encontrado em algum lugar combinado no astral para poder ter acontecido esse momento, porque senão não tinha essa possibilidade de união. Você pensa, como que é isso aí? O povo indígena, ele vive a espiritualidade dele, mas ele vive uma tecnologia que é muito antiga e que até hoje ela é a mais eficaz, que é a tecnologia chamada espiritualidade, né? Ela é uma tecnologia que a gente já nasce com ela, né? A espiritualidade, os nossos anciões, o nosso povo sempre fala, né, que tudo que acontece na vida, em carne, antes acontece espiritualmente. Então, as nossas viagens, através das nossas meditações, através dos nossos rituais, muitas das vezes a gente prepara nosso corpo através das medicinas sagradas, através dos cânticos, dos rezos, da dança, para que a gente possa, quando for dormir, a gente possa estar com o nosso espírito livre para fazer também o trabalho dele no astral. E aí, quando a gente tem a oportunidade de ter o encontro físico, né? É porque ele já aconteceu espiritual. Então, isso facilita. E o verdadeiro intercâmbio está no astral. Uau. Né? Para que a gente possa vivenciar na matéria aqui uma experiência de acordar e de expandir realmente a consciência dos encontros. Que coisa linda. Você vê que legal, que bênção que a gente se encontrou então e proporcionou, né? A gente colocar isso para o mundo, para quem nos escuta, nos assiste, né? E tá para sair também um material legal que você tá gravando com o Gustavo, com a Maê, né? Que é o Ancestral TV, né? O Ancestral TV, ele traz uma filosofia de entendimento sobre a vida, sobre a ancestralidade, né? Para o povo nativo, é muito importante honrar os ancestrais. Todo conhecimento e tudo aquilo que a gente se entende por gente nos dias atuais, a grande honra dos nossos ancestrais. Então, desde a língua, desde o cântico, desde a educação, desde as medicinas, até aquilo que já foi esquecido nos dias de hoje, a gente consegue acessar e consegue buscar dos nossos ancestrais. Esse DNA está vivo dentro da gente. Uhum. Então, o Ancestral TV, ele vem trazendo aulas para ajudar as pessoas a começar a trilhar um caminho de autoconhecimento e de busca, uma busca mais assertiva e com mais verdade possível, né? Clareza, para que as pessoas possam ter um norte, uma direção de como é que ela vai iniciar o caminho dela com a sua ancestralidade, o caminho de volta para casa. Boa. E o seu reconhecimento. Estive falando dentro das aulas, né, e dando as entrevistas, as pessoas elas começaram a interferir num certo entendimento. A gente fala que a palavra ela tem um poder de direcionar, também ela tem um poder de deixar a gente desconectado, a palavra, né? Então, palavras como ancestralidade e antepassado traz para a mente humana como se fosse a mesma coisa, e para o indígena não é. Ancestralidade é algo vivo, algo que você está aqui ritualizando, algo que você está aqui o tempo todo vivenciando. Antepassado, ele já se tornou meio que um mito, está muito distante de você. Uhum. Então, vamos deixar de trazer os nossos antepassados como um mito e vamos tornar eles vívidos e reais na nossa vida, né? Ritualizando, porque quando você ritualiza, quando você canta, quando você honra, quando você conta a história dos seus avôs, dos seus bisavôs, quando você
entende qual é a alimentação, quando você entende a dinâmica de como é a vida dos seus ancestrais, ele deixou de ser mito, ele começa a ter uma vida dentro de você. E a partir disso, coisas extraordinárias no crescimento dessa expansão de consciência vai acontecer naturalmente. Uau. É um resgate, né? E Clay, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal, para conhecer um pouco mais sobre a etnia Funiô, né? Que vocês têm a medicina própria de vocês, tem o canto. Queria que você contasse um pouquinho. O Funiô é uma das últimas tribos do Nordeste, né? Do Nordeste brasileiro, do estado de Pernambucano principalmente, que ainda mantém com muita força a sua língua materna, né? O Iati. Vou falar um pouco daqui a pouco a língua da gente para o pessoal poder conhecer. A língua da gente, ela é a identidade. A língua é a identidade de um povo. Quando você perde a linguagem, a língua materna, você fica sem norte, sem direção, porque é a língua que conversa com a natureza. É a língua que revela as nossas emoções, né? O Funiô, ele é denominado de 5 etnias que se fundem em uma só. Folclassa, o Alikfuli, Fola, Chocó e Carnijós Tapuia, né? Algumas dessas, como os Carnijós Tapuias, eles eram nômades. Então, o Funiô, ele tem algumas misturas com outras etnias e até com o não índio. Mas os Folclassa mesmo, o Alikfuli, o Fola, né? Eles são permanentes dali. Então, esse povo se uniu num tempo muito lá atrás, já que a nossa aldeia é milenar, né? Para que a gente pudesse deixar a cultura e a espiritualidade mais forte. Então, o Funiô é a unificação de 5 etnias, que dá o nome de Funiô, que significa os moradores da beira do rio, pois foi na beira do rio que tudo isso aconteceu, na beira do rio Ipanema, um afluente do rio São Francisco. Nós estamos bem próximos do rio São Francisco, né? Então, o Funiô, ele carrega na identidade dele um sacerdotismo de orar e rezar constantemente a vida dele, desde o dia que ele nasce até o dia que ele sai dessa terra e vai para o campo, para o mundo espiritual, em rezo. A vida dele é o rezo. Somos considerados também o povo do cachimbo, já que a gente tem a medicina do cachimbo como uma ferramenta diária na nossa vida. A gente caminha com ela, a gente vive ela na nossa casa, a gente vive ela nos nossos relacionamentos, a gente utiliza ela para que a gente possa buscar orientação através dos nossos ancestrais com essa conexão. O Funiô tem o cântico, tem a dança dele, que a importância do cântico e a dança, quando eu saio da aldeia, que eu venho aqui para fora, né, eu fico olhando o quanto que as pessoas estão desconectadas da sua verdadeira raiz. Isso é muito estranho para mim, né? É muito estranho porque eu vejo tudo muito solto, tudo muito sem sentido, tudo muito sem vida. As pessoas acabam não tendo uma alegria, né, a partir da vivência ritualística, né? O povo Funiô, ele ritualiza a sua comida, ele ritualiza as fases da natureza, ele ritualiza o seu povo ancestral, ele ritualiza tudo que ele puder, ele vai ritualizando. E o Funiô, ele tem algo muito importante com ele, que ele vive a espiritualidade dele, mas é oculta para ele. É só o povo Funiô que pode estar tendo acesso direto ao conhecimento ritualístico, né? Não é aberto ao público. Vamos dizer assim, que uma pequena fatia de todo esse conhecimento, de toda essa ancestralidade, conhecimento ritualística, a gente abre para que as pessoas possam ter uma ideia e possam também se conectar à sua ancestralidade. Então, a gente traz um pouquinho, mas todo o restante é vivenciado dentro da aldeia ocultamente, né? As pessoas podem até ir lá, conhecer, ter uma experiência, mas ela não vai conseguir ir no lugar. A gente tem uma árvore que se chama o juazeiro. O juazeiro é uma palavra em português para identificar a árvore, mas que na nossa língua é Itulelhá, né? Que significa o juazeiro. Essa árvore é uma árvore milenar, é onde tudo acontece para esse povo. Mas o povo Funiô, só os homens podem tocar nessa árvore, as mulheres não podem. Então, nem as mulheres têm o direito de tocar, não porque elas não possam tocar, não. Isso já é um conhecimento, já é uma regra ancestral vinda do próprio Grande Espírito,
pois a própria mulher gera o guerreiro que vai cuidar e vai proteger a coisa mais preciosa da vida dele. Então, ela não é desmerecida, ela é muito merecida, pois ela é quem vai dar a oportunidade de honrar a árvore da vida, a árvore dos ancestrais, a árvore do conhecimento, a árvore que tem conexão com todas as árvores, toda a natureza, que é o juazeiro sagrado, o Itilelha. Tem várias etnias que trabalham bastante nesse conceito com a Samaúma, né? No caso, o juazeiro é como se fosse a Samaúma para a etnia de vocês. O juazeiro, ele é a igreja, né? Como se fosse. Ele é a casa espiritual do índio funil. E nesse caso, tem uma árvore específica? É uma árvore só. Porque eu já ouvi falar, eu lembro uma vez quando eu era mais novinha, que eu fui pesquisar, eu adorava árvore, minha mãe trabalha com natureza, essas coisas também. E aí eu fui pesquisar sobre as árvores mais antigas do mundo, né? E eu lembro que eu vi uma reportagem falando que no Brasil tinha uma delas. E eu não sei se eu me recordo, mas também falava da árvore do juazeiro, que tinha algumas árvores assim bem típicas do Brasil que eram bem antigas. E essa árvore de vocês, você sabe mais ou menos quanto tempo tem? Então, a gente não consegue saber a idade do juazeiro sagrado, porque da minha avó, pro meu bisavô e do avô, do bisavô e assim sucessivamente, essa árvore já existia. Então, assim, meus avô, bisavô morreram com seus 100 anos de idade, e os bisavô deles também nessa idade. Então, a gente tá falando de algo que a gente não tem como nem dizer a idade, né? E assim, mesmo que um branco fosse querer estudar sobre essa árvore, é proibido. E ela tá lá o tempo todo, né? Ela é incrível, né? Porque nos períodos que quando as pessoas começam a entrar em contato, isso é um grande ensinamento, né, do juazeiro sagrado. Eu acho que quando você pega uma árvore como ela, que é um símbolo que representa todas, né? E você consegue entender um pouco sobre natureza, às vezes, quando você observa uma só, né? Então, o juazeiro sagrado, na época que a gente entra, né, que o funil, ele tem 3 meses do ano que ele faz retiro, desde o dia que nasce, desde sempre foi assim. Então, os meses de setembro, outubro e novembro, eles entram em retiro. Eles se retiram de todo mundo, uma outra aldeia, um outro espaço, onde eles vão vivenciar o processo ritualista oculto, que só é para eles. Quando no final de fevereiro para o início de dezembro, ele sai, e aí eles vão passar 9 meses da sua vida, onde a gente tem o direito de sair, cantar, buscar recursos financeiros, levar um pouco de tudo que a gente aprende dentro dessa escola que é o Oricuri para o mundo. Então, quando a gente olha para o juazeiro, a gente olha para um professor, olha para um pai, olha para uma mãe, olha para um representante do grande espírito aqui na Terra, a natureza. E é tão interessante que quando a gente entra no Oricuri, a árvore está assim, belíssima, as folhas estão... É lindíssima. Quando a gente sai do Oricuri, ela está sem folha nenhuma. Uma semana depois, ela volta a ter folha novamente. Você vê, a natureza, ela purifica a gente. Ela ritualiza a gente só no contato com ela. Quando a gente começa a perceber isso, a riqueza disso, a gente começa a querer se cuidar mais para poder a gente também manter esse equilíbrio, né, com a natureza. A natureza nos ensina o momento que a gente precisa da nossa limpeza espiritual, da nossa conexão e como a gente se educa em relação a ela. Nossa, maravilhoso. Olha, que maravilha. Sabedoria, né? E é tão simples se a gente parar para perceber, por exemplo, a nossa respiração, né? Nossa respiração, nosso ar, ele é purificado pelas árvores, pelas plantas, né? Uhum. Então, tipo, como que a gente ia conseguir respirar oxigênio se não tivesse as plantas? A gente fala que o nosso ancestral direto, né, antes do grande espírito, é a natureza. Então, a natureza é nosso ancestral, direto e vívido. Pois a gente come, a gente respira, a gente tem o calor, a gente tem o frio. Então, quem é seu ancestral direto? É a natureza. Ela é seu ancestral. Porque ela é quem te alimenta, ela é teu pai, ela é tua mãe, ela te aquece, ela te dá ensinamento, ela te dá inspiração, ela te dá ideias. Se uma pessoa que não tem ideias na vida, que não tem criatividade nenhuma, como é que ela nutre e desperta para ter brilhantes ideias? Ela entra em contato com a natureza. Você toma um banho de mar, toma um banho de cachoeira, você usa uma planta medicinal, você come um feijão, você come um arroz, você entra em contato com a medicina da carne, você entra em contato com a medicina das verduras e das frutas. Cada planta daquela e cada contato que você tem em relação à natureza tem um DNA, tem um conhecimento
que quando entra em contato com o ser humano nasceu para absorver e expandir. Ele não pode absorver e represar, porque senão ele adoece. E quando você entra em contato com a natureza, é interessante que gera uma ideia. Essa ideia descarregada. Cada contato com a natureza é uma ideia, é uma experiência, é um conhecimento. Quando entra no nosso corpo, o nosso corpo tem o poder de decodificar e transformar isso em um conhecimento que pode ser expandido. Então, a natureza, ela tem todas as informações que a gente precisa despertar. Só é entrar em contato com ela. Por isso que é interessante. Pisar na terra, respirar o ar, receber os primeiros raios de sol, acompanhar as fases da lua, para a gente saber como é que as nossas emoções, como o nosso sistema hormonal, como nossos pensamentos estão, para aprender a ritualizar. E são tantas ferramentas que estão gratuitas e disponíveis para a nossa vida, que se a gente tem uma boa orientação, a gente entra num equilíbrio com a natureza, já que a natureza nos ensinou que é equilíbrio nas suas fases. Para a gente entender como é que funciona a nós mesmos, a gente precisa observar a natureza. Ela é o Deus, ela é a ancestralidade. Pois o Criador criou a natureza para nos ensinar a ser quem somos. Arrô. Você fala bastante sobre ritualizar, né? Ritualizar a vida, ritualizar as coisas. Eu acho isso muito interessante. E assim, pra gente deixar isso mais claro na vida das pessoas e quem sabe inspirar mais esse sagrado de cada expressão, como você definiria esse ritualizar? Como é isso? A ritualização, o ser humano, ele nasce para aprender, desde o dia que ele nasce, né? Mas o que se aprende? Qual é o primeiro caminho para se aprender algo, né? Existe na natureza humana, o indígena, ele tem isso assim que nasce, ele predomina e valoriza muito isso, que é o instinto. O instinto é muito importante para você iniciar um aprendizado. E aí, quando você vivencia o instinto, né, eu falo sempre de uma criança, quando nasce, que está com fome, o instinto dela leva ela aos seios da mãe, ele come ali, toma seu leitinho, e aí ele se aquece. Quando ele está com frio, ele busca aquele calor do pai, da mãe. Aquilo é o instinto falando. Há uma sabedoria. Aquele instinto ali é a conexão dele com a natureza e com o Criador. Do instinto se desenvolvem muitas outras coisas, né? Ao longo da vida, a gente perde essa conexão com os nossos instintos e a gente fica muito sem orientação, sem compreender, sem clareza, sem ter uma certeza dentro da gente das decisões futuras que a gente vai tomar por conta da baixa influência do nosso instinto materno, do nosso instinto paterno e do nosso instinto ancestral. Então, o indígena, ele consegue ritualizar por exemplo, o batismo indígena é muito importante para ele segurar essa energia do instinto na criança. Então, ritualizar é uma forma de você segurar o conhecimento, honrar o conhecimento e manter ele vivo dentro de você. A ritualização é uma forma de manter vivo tudo aquilo que é importante para a evolução humana. Sim. Né? Então, quando ele vai para a sua fase de criança, quando ele vai para a sua fase de adolescente, quando ele vai para a sua fase de homem, quando ele vai para a sua fase de ancião, cada parte daquela é muito importante ser ritualizada. E a ritualização, ela vem incluindo os cânticos, a linguagem ancestral, as medicinas, a união com o seu povo ali, a conversa e o desenrolar de tudo isso, a gente dá o nome de ritualização. Isso é constante. E a ritualização é uma forma da gente também estar presente em família e presente com todo o seu povo. Porque a ritualização, ele não só é uma ritualização pessoal, né? Você nunca faz nada sozinho. A gente diz que a gente nunca caminha só. A gente está sempre junto da natureza. Quando você reconhece a natureza como seu ancestral, você nunca está só. Quando você reconhece seus ancestrais, espiritualmente você nunca está só. Então, quando você nunca está só e que você já se sente nutrido a partir de todo esse contato, quando você entra em contato com o ser humano, é só alegria. Pois se ele se vive dessa mesma forma, assim, você vai ter muito que conversar, muito que explorar, muito que honrar e muito do que ritualizar. Maravilhoso. Tem os ritos de passagem, assim, você falou, né, da adolescência pro adulto, da criança pro adulto. Tem algum rito específico, algum tipo de processo
como eu já vi em alguns documentários, né, alguns processos que realmente envolve ou a medicina, ou as formigas, ou alguma coisa da natureza assim? Todas as etnias indígenas e nativas do Brasil e de todo o mundo têm a importância para ele. É a conexão dele com a natureza. É a forma dele honrar a natureza, é a forma dele honrar os seus ancestrais, é a forma dele se empoderar da natureza em si. Então, cada etnia, por exemplo, o Funiô tem os rituais deles, das medicinas sagradas, como a Jurema, a iniciação do cachimbo, a iniciação dos seus processos evolutivos para empoderar-se. Então, eu sou criança, então vamos ritualizar a criança, para ela ser criança. Chegou a época de não ser mais criança, já é adolescente, então vamos ritualizar o adolescente, para aquela adolescente não continuar ainda sendo criança. Então, tem cânticos e tem rituais específicos para cada etapa que representa o ser humano na sua vida, né? Então, as medicinas sagradas que há dentro da comunidade indígena Funiô, elas são utilizadas, os cânticos são utilizados, e isso depende muito, porque como é um conhecimento muito vasto e nós somos povos que se unificaram em um só, a gente aprende a identificar qual ancestral seu se empoderou de você nesse momento da sua vida. Então, o Funiô, ele tem muitos mistérios, né? Que ele só consegue identificar eles numa vivência contínua. Ele não tem como ele passar 3 meses só da vida dele no Oricuricuri, e o Oricuri, o ritual dele, é onde ele vai viver, aprimorar e aprofundar mais ainda o que ele vive os 9 meses. Então, é o ano todo. A vivência do índio Funiô é a vida toda. Né? O tempo todo. Então, ele não pode... Por exemplo, a gente está viajando, mas a gente tem todos os dias orações, todos os dias a gente tem compromissos espirituais, todos os dias a gente tem um compromisso com a natureza, todos os dias a gente tem um compromisso com a gente manter a língua. Então, ter ser índio é uma responsabilidade também. Né? Ser um branco é uma responsabilidade, ser um japonês é uma responsabilidade. Então, quando você reconhece a sua ancestralidade e que você entende sobre ela, e entende a importância dela na sua vida, é uma grande responsabilidade de manter, pois você tem futuros ancestrais que precisam desse conhecimento vivo, a ser usufruído também e a ser dado continuidade na vida para que isso não morra. Sim. É muito importante reconhecer a ancestralidade, porque ela nos ajuda a entender o que é a comida, qual é a comida que aquele povo traz saúde, qual é a comida que não traz saúde, qual é a água que tem o teor de vitamina próprio para aquele povo, para ele não desenvolver doenças, qual é a região que é alta, baixa, tal, para ele entender onde que o espírito dele se sente mais livre, né? Essas denominações é muito importante entender sobre a ancestralidade. E aí os rituais e os ritos e as ritualizações, elas estão inclusas nesse pacote. É o tempo todo, elas se misturam e elas vão se desenvolvendo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Sim. E é muito legal, assim, ouvir você falar sobre ancestralidade. E aí começou a vir aqui umas ideias em mim. Por exemplo, o contexto do homem branco hoje em dia é muito essa desconexão com a natureza, com os ancestrais, né? Enxerga os parentes como antepassados, como você disse, enterrou, esqueceu, né? No máximo tem uma foto ali ou uma memória, mas os hábitos já são muito diferentes do que costumava se ter. E também teve um período que, por exemplo, assim, muita gente vivia na natureza. Os meus antepassados, né, meus ancestrais também. Mas em algum momento foi plantada a ideia de que a gente tinha que ir para a cidade, que a gente tinha que trabalhar em fábrica e abandonar todas essas coisas. Então eu acredito que tem muita gente que às vezes não consegue se reconectar com a sua ancestralidade porque nem sabe o que eles faziam. Como que a gente consegue trazer de volta para a nossa vida, para o nosso espírito, todo esse conhecimento que eles tinham? É uma parte muito delicada. Vamos ser muito honestos, porque realmente é muito delicado. Quando você entra numa nova forma de se viver, uma nova filosofia de vida, né? Como é do Homem Branco em contato com o capitalismo, com os compromissos de empresas. E aí, por exemplo, tá sempre atrasado, tá sempre sobrecarregado de tudo, e essas distrações que a gente fala que é distrações para o que é importante verdadeiramente para você, acaba fazendo você se treinar e educado para uma filosofia de vida que ela é totalmente capitalista, né? Eu acho que esse desequilíbrio que houve, né, com o não índio, né, com o branco,
essa desconexão dele trouxe muita doença, trouxe muito pensamento ruim, trouxe muito sentimento ruim, trouxe muita insatisfação interna. Então, não dá para ter líderes aqui fora tão adoecidos para administrar todo um país. Isso vai, na realidade, trazer muita insatisfação para a população, porque o nível de não ser um ser humano humanizado, ele não vai aprender a reconhecer nele o que o outro necessita. Então, essa reconexão ela é muito desafiadora, porque exige uma disponibilidade dele se reconectar a povos que estão conectados. Ele tem que vivenciar isso. Ele tem que entrar em contato. Para daí, então, ele dá os primeiros passos para ele entender a dele. Quando você já perde tudo, aí chega o momento de dizer assim, então eu vou passar um tempo com os indígenas, eu vou passar um tempo com tal povo que vive tal filosofia, e que isso é importante. Então, eu falo que esse intercâmbio, ele é para realmente buscar uma salvação e uma reconexão da ancestralidade de cada um. Então, é muito importante entrar em contato com culturas que vivenciam para ir despertando e reacordando as memórias, pois, enquanto você for vivo, há esperança de você se conectar à sua ancestralidade. Arru. Rô, agora fez muito sentido o que você falou, porque novos estímulos, principalmente de quem está vivendo conectado, como você está falando, vivendo a espiritualidade no dia a dia, ela acaba, de uma forma direta ou indireta, ativando memórias, DNA e várias coisas aqui de forma frequencial, para que a gente possa mudar alguma coisa aqui, a hora que nem percebeu já... Poxa, não tá mais fazendo sentido aquele movimento na vida, na cidade, ou no trabalho, ou no meu próprio comportamento. Isso é muito legal, porque a gente foi para a Amazônia também há uns 2 anos atrás, né? Passou uns dias ali, e isso tudo mexe muito com a gente de uma forma positiva, assim, né? Essas experiências, elas fazem questionar a vida de fato, né? Você sentiu a mesma coisa? Eu senti muito. O ritmo, né, da vida parece que é diferente. E isso é uma coisa que eu sinto que tá vindo um chamado muito forte para mim, pelo menos, assim, dessa conexão com o meu próprio ritmo, né? Que meu ritmo, ele vai estar sincronizado com a natureza, né? E eu, como mulher, que nem você estava falando sobre sincronizar com as fases da lua, respeitar o corpo para não querer que o corpo de uma mulher trabalhe que nem o corpo de um homem, né? Que isso é muito verdade. exigido na sociedade, né? Isso é muito verdade. Eu vejo, né? Eu acho muito incrível, às vezes, algumas mulheres, não só brancas, mas indígenas também, que elas lutam para manter. Então, quando a gente vê uma mulher lutando para manter o que o homem não entende, né? O capitalismo não entende o que é isso, né? Porque quando a mulher ela é mulher, a mulher é a grande conselheira do homem. Ela tem uma importância na vida do homem, como guardião dela, extraordinária. A mulher ela tem que estar em equilíbrio com a natureza, pois ela vai trazer uma expansão de consciência ao seu parceiro extraordinária, pois ela carrega o DNA da onde ele mesmo veio, que é do seu útero. Se a mulher se desconecta da natureza, o parceiro vai totalmente desconectar também, porque essa conexão com a natureza principalmente está com ela. O homem, quando ele não tem uma companheira, né? Ele tem a ancestralidade dele, ele consegue conectar o útero da sua mãe ao útero da terra. Mas quando ele entra no equilíbrio, num relacionamento, a conexão ela é para expandir ainda mais. A transformação é para ser muito maior. Agora imagine 2 seres humanos desconectados. Como é a vida de 2 pessoas desse jeito? É muito sofrida. É muita dor que se desenvolve nos relacionamentos. Então, quando a gente fala de ancestralidade, de ritualização, quando a gente fala de reconexão, não é só espiritualidade, a gente está falando em saúde humana, em saúde de vida, saúde mental, saúde emocional, saúde energética. A gente está falando em educação. Quando a gente fala em espiritualidade, ela denomina, né, uma forma, uma filosofia de se viver contrito com a relação da vida universal de todas as filosofias que pode ser implantada na nossa vida como conhecimento. Mas espiritualidade, ancestralidade, ritual, costumes ancestrais, eles vêm para nos deixar com a saúde plena para se viver as nossas relações. Não só com o ser humano, mas com a vida. A importância não está em você viver uma espiritualidade ou uma religião. Não, é sua saúde que você está priorizando. Você está buscando saúde. Então, quando a gente busca saúde,
a gente consegue entender, né, quando a gente fala com os nossos velhos, com as nossas velhas, com os nossos tios, como era a vida dele, como era isso, como eram as ervas, como era. Quando você entende sobre isso, você diz, nossa, eu tenho um caminho aqui que pode me ajudar em um problema que está aqui que é tão simples. Que quando você entra em contato, aquilo desperta. Então, espiritualidade, filosofia, religião, se você entende bem ela, são caminhos, mecanismos de você se reconectar ao que é seu, né? Para que isso? Para você ter uma saúde plena, para você estar bem, para que sua mente flua, para que seu corpo flua, para que suas emoções se expandam e você saia só do sentir e esse sentir seja mais assertivo, porque o ser humano, ele precisa todos os dias decidir na sua vida o que ele quer. Todos os dias ele tem que tomar boas decisões. Sua relação com seus ancestrais, com a natureza e com o sagrado que te rege fará você tomar boas decisões o tempo todo. Más decisões nos adoece. Outro dia você falou pra gente também, eu tava lá, né, com vocês lá no GU, eu, o GU, a Maê e o Clay, você falou de meditação, né? E eu pouco escuto povos indígenas falando de meditação. Você faz uma prática formal de meditação? Você usa isso na sua vida? Ou é uma coisa sua, dos Funiô? Como que é? Então, algumas palavras a gente utiliza elas porque fica fácil de vocês entenderem no mundo de vocês, né? Mas a prática oratória espiritual no povo Funiô é contínua. Ele não anda sem a sua espiritualidade, sem seus rezos. Aquilo que a gente fala ritualizar, né? Então, assim, eu vou sair agora e venho para cá fazer essa entrevista. Então, eu tô lá na Vila Madalena, uma distância de 1 hora. Eu vou enfrentar um perigo na minha vida ali. Eu vou passar pela Raposo Tavares, que vive cheia de acidentes. Então, veja, eu já vou me preparar, eu vou ritualizar, eu vou me espiritualizar, eu vou consagrar. Então, instante de segundo, com a prática, você entra numa concentração, você entra num processo meditativo e direciona. Situações diárias a gente consegue direcionar. Aquilo que a gente não tem direção, a gente entra numa meditação mais profunda e ritualiza ela até por mais dias, para a gente buscar as mensagens e as respostas necessárias para tomar boas decisões para que assim possa ter bom direcionamento na vida. Perfeito, olha que sabedoria legal isso, né? Até naquele micro momento é possível trazer essa percepção, essa consciência, ativar, opa, peraí, vou fazer isso, né? Eu tenho agora uma missão aqui. O mais inteligente seria realmente se centrar, colocar uma energia, uma intenção positiva e vamos embora, né? É que a espiritualidade é um estado de presença contínua. Contínuo, essa é a palavra. Eu vou falar uma coisa que é muito interessante que aconteceu comigo recentemente, né? Eu estava no Rio de Janeiro, que também eu faço muitos trabalhos no Rio de Janeiro, e eu quero falar sobre uma parte muito interessante que as pessoas às vezes não dão tanto valor, sobre sonhos. Os indígenas dão muito valor aos sonhos. Perfeito. Né? Em uma das minhas meditações, à noite, lá no Rio de Janeiro, eu tenho um trabalho para se fazer no outro dia, e aí eu fui fazer minha oração, já que eu ia fazer uma palestra, ia estar em contato com crianças, ia estar em contato. Então eu fui me conectar com a energia sagrada da minha criança, a energia dos meus conhecimentos ancestrais, da cultura, para poder ter um dia muito, muito importante, porque eu ia encontrar com as crianças numa escola pública lá no Rio de Janeiro, né? E quando foi à noite, algo muito estranho aconteceu comigo, né? Estranho que eu falo, mas que sempre está no meu cotidiano e no cotidiano dos indígenas que estão vivenciando o seu costume e tradições. E eu tive um sonho, né? Eu sonhava que eu entrava dentro de um carro e o carro me levava para vários lugares, mas não tinha motorista. Não tinha motorista. E eu achava muito estranho aquilo, mas dentro do carro seguia, né? Até que chegava em um lugar e aí eu me acordei. Aquilo foi impactante para mim. Para eu que vivo a espiritualidade, o carro, na nossa língua é Itaio. Itaio é aquele que lhe leva, que lhe direciona. Mas se não tem motorista, é um perigo, né? Então tinha um perigo ali que eu tinha que enfrentar, né? Já que eu ia num carro que não tinha direção. Então a gente, dentro dos costumes ancestrais, das vivências de rodas, dentro dos nossos rituais,
essas práticas para ser entendidas, para a gente se direcionar e, ao mesmo tempo, identificando como é que a gente se orienta, né? Então, eu disse, tem algum perigo quando eu me acordei. Aí fui pegar meu cachimbo, fui fazer minha oração ao Grande Espírito, aos meus ancestrais, né? Ao Espírito da Floresta, para me empoderar do conhecimento daquilo como era que eu devia me comportar, qual era a energia, a força que eu precisaria para enfrentar esse dia, pois eu tinha recebido uma mensagem que o meu coração reconhecia como um perigo. E aí eu fiz a minha oração, me empoderei daquela energia e fui enfrentar a vida. Aí chamei um Uber que ia me levar para a escola. O Uber chegou e aí eu ainda pensei, eu vou pegar um Black, porque o Black pode vir mais rápido e talvez tenha uma característica um pouco diferente. Na realidade, não foi uma boa decisão, né? Mas peguei o Black, aí eu fui, andei. E aí, entrando no Rio de Janeiro, foi o que aconteceu dentro de Jacarepaguá, né? Quando a escola era lá em Jacarepaguá, o aplicativo, né, no caso o mapa que direciona o motorista a entrar, entrou em um lugar muito perigoso que não podia entrar aplicativo. E os caras vieram e de repente foi arma na cabeça do cara, foi aquele negócio todo que aconteceu dentro do Uber, né? E eu fiquei lá sentado, eu não tive medo, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo no Rio de Janeiro, mas o sofrimento que o motorista passou foi assim, desesperador. E aí depois que aconteceu tudo isso, né, o pessoal deixou ele ir, né, ele ficou marcado, né, não vai dar para você entrar mais aqui, da próxima vez você não vai sair com vida, então não pode entrar aqui, um lugar muito perigoso que não podia entrar, né, aplicativo, polícia, pessoas desconhecidas. E aí o cara olhou para mim e disse assim, a única coisa que o cara perguntou para você, que eu tava com uma camisa indígena, com colar e um cocá assim, ele só olhou pra mim assim, você é índio? Aí eu digo, sou sim. Disse, então, beleza. E aí, não falou mais nada comigo, mas a dificuldade que o cara passou foi muito grande. E aí o cara olhou pra mim e ele disse, ele só perguntou isso a você, o que foi que aconteceu que eu não tô entendendo? Porque eu tô aqui me borrando de medo, né? Tô aqui, não consegui nem dirigir o carro. Eu digo, isso se chama rezo, meditação. Se chama espiritualidade. Viva ela, que ela vai lhe dar bom direcionamento. Então, veja, o sonho que eu tive não ia ter motorista ali. Mas eu rezei, eu orei, eu chamei a força dos meus ancestrais e chamei a força dos ancestrais das pessoas que estavam tendo ações inconsciente, para que a gente pudesse não ter algo mais agressivo ou acontecesse uma morte. Então, o que é espiritualidade quando eu olho para você e digo isso? É a gente usufruir ela na nossa vida para saber nos direcionar. E mesmo que você entre por não entender o direcionamento, que você esteve em situação de risco, ainda assim é levado, tem que ter confiança. A confiança nasce daquele primeiro instinto que foi nascido em você, né? Porque você está lidando com seres humanos. Seres humanos têm emoções, têm pensamento, têm sentimento, têm medo. Só que às vezes eles estão num estado muito difícil de se reconhecer, estado inconsciente das suas ações. E eu que estou num estado de consciência, eu tenho que manter a vibração e a energia. O medo é uma forma de nos direcionar a sair do perigo, não para nos estagnar e deixar nós num lugar de vulnerabilidade. Então, usar bem as virtudes que nos dadas e são manifestadas, nos ajuda em situações como essa e em tantas outras, a gente enfrentar o perigo, estar diante do perigo e saber como lidar com o perigo o tempo todo. Isso é dentro da nossa casa, isso é fora. Então, o sonho trouxe para mim a oportunidade de uma preparação, mas porque eu vivo isso na minha vida. E isso não só é na minha vida. Todos os seres humanos têm esses mecanismos dele ao seu dispor gratuitamente. Só ele saber usar ou buscar entender como usar isso na sua vida. Sim. Nossa, o sonho é uma tecnologia mesmo, né? Uma tecnologia extraordinária. O sonho, as emoções, o corpo humano tem muita tecnologia que às vezes a gente passa a vida sem usar, né? E isso que você trouxe, por exemplo, o medo, ele nos direciona para sair do perigo, não para ficar vulnerável e ali acontecer o pior, Isso né? mesmo. Isso é muito legal, porque muita gente que eu já ouvi falar, por exemplo, assim, no caminho espiritual, fala, não, o medo é uma frequência que você não pode sentir. Mas é impossível, porque é um corpo humano. Às vezes vai ter uma situação que o medo vai se apresentar. E foi legal porque você trouxe assim,
na hora que você sonhou aquilo te trouxe, te deu um medo, né? Tipo, o carro tá sem motorista, pra onde que tá indo? Pra onde vai me direcionar? Então o medo veio, mas você se preparou. Você usou esse medo de uma forma, você canalizou ele, né? E as virtudes, né? O medo é uma virtude que é despertada muito cedo no ser humano, né? Ele é o básico, né? Então, você vê uma criança, ela naturalmente, às vezes, quando ela vai aprender... Às vezes a gente desperta o medo muito pelo sofrimento, né? O fato da gente não conhecer o mundo, muitas das coisas, então, assim, eu não conheço o que é eletricidade e eu levo um choque. Se eu conseguir sair daquele choque, eu vou ter um respeito com aquela força. Então, um medo vai me ajudar a saber me direcionar, saber caminhar no mundo, mas ele não pode impactar minha vida, me deixar no estado de pânico e sair de um estado de presença. Não. O medo é uma virtude que nos ajuda a se direcionar. Quando o instinto está em ativação, o medo vem não porque você é uma pessoa medrosa, né? Eu acho que a palavra medrosa já lhe coloca num lugar já de estar estagnado. Mas não, eu tenho medo, então não é por aqui que eu tenho que ir. Então, meus instintos vai me ajudando a me guiar, né? Aqui eu tô tendo plena coragem de seguir, tenho uma firmeza, uma certeza. Seu instinto acabou de lhe direcionar, né? E cada virtude, cada sentimento, eles têm, nosso corpo carrega a ferramenta de nos dar o norte e a direção. Mas quando você está desconectado do conhecimento do que é a máquina humana, quando ela está desconectada da natureza, é porque você está desconectada aos conhecimentos ancestrais e à sua essência primordial. Então, o instinto é uma essência primordial no ser humano. Arro. Eu fiquei curioso, assim, né? Com tanta sabedoria que você está trazendo, né? Tanto refinamento nesse sagrado da vida, nesse conhecimento do corpo humano, né? Em termos de saúde integral. Como que na tribo é feito um processo que traz um alinhamento para que as pessoas possam viver juntos nessa saúde integral? Eu não sei se tem pessoas que não se aderem tanto, outros são de outra forma, ou tem algum tipo de cultura ali que faz com que todos vivam, ou a grande maioria viva, essa consciência. A gente tem muitas limitações em relação à abundância do alimento, né? Tem muitas limitações de muitas coisas, porque o índio funiô, ele não tem toda a terra na sua mão, ele tem uma pequena fatia da terra nas suas mãos, né? Ele também não tem a abundância da caça e pesca mais na sua vida, né? Então, assim, muito do índio funiô na questão de sobrevivência já foi meio que extinto, né? Então, assim, ele caça, ele pesca, mas isso não dá para ele sobreviver ou sobre a sua aldeia, o seu povo, sua família sobreviver. Então, ele tem que usar muitos mecanismos de autoconhecimento, de desenvolvimento, como fazer o artesanato, já vender, fazer uma série de coisas. Então, assim, a alimentação do povo indígena hoje, ela tem muito do branco hoje, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eles priorizam as comidas ancestrais, a batata, a macaxeira, o feijão, o milho, a carne fresca. Então, tudo tem que ser muito fresco para ele. Eles não gostam de comida para um outro dia. Comida congelada, eles não gostam mesmo. Então, eles gostam de cozinhar a sua própria comida. Eles gostam de ver o que é que está acontecendo ali. É um povo do hoje, não é um povo do amanhã. Boa, é bom isso. Então, eles sempre dizem assim, o hoje é importante viver, o hoje é importante cozinhar, o hoje é importante é isso. Então, eles falam que o fresco, o alimento fresco, né, traz a oportunidade da gente viver o hoje. Não deixar fazer o hoje para comer amanhã ou para viver ele amanhã não é bom. Não é uma coisa sadia. Então, isso é muito... Por mais que tenha muito da influência hoje do não índio, né, do capitalismo e de tantas outras coisas na vida do índio funiô, ele consegue ainda assim manter a base dos seus instintos ancestrais de muitas comidas mesmo. Por exemplo, eles não comem, né? Algumas coisas como alguns tipos de queijo não comem, massa eles não comem, uma série de comidas eles não comem porque naturalmente isso não faz bem para ele.
por conta do costume de comer comida muito natural. No Oricuri, principalmente, lá as comidas são cada vez mais, sempre foi muito ancestral. A gente já tem um contato maior na outra aldeia, né, que é onde a gente passa 9 meses, quando a gente tem uma expansão, uma diversidade maior de alimentos que são inclusos na vida do indígena. Então, esses cuidados, então, basicamente os cuidados não só da ancestralidade, da alimentação, da tomada de consciência, daquilo que precisa ser melhorado o tempo todo, é no Uricuri, onde é a nossa escola, onde a gente está todo mundo junto lá, onde a família se reúne e eles conseguem enxergar uns aos outros, o sagrado que rege eles consegue trazer a orientação que eles precisam, e assim sucessivamente a gente consegue ter essa unificação, essa expansão de consciência. É um desafio, é um aprendizado contínuo, não para, né? Sim. Porque não é que seja venenoso estar junto dos brancos, não. Tem muito dos costumes dos brancos que a gente não aceita na nossa comunidade. Uhum. Então, por exemplo, o lixo, né? O lixo é uma coisa que, assim, vem sendo trabalhada pelo pajé e pelo cacique, por alguns líderes. Os mais jovens estão trabalhando muito em relação a isso, porque muito lixo nas aldeias, né? Então, assim, e uma coisa que eu gostaria de falar hoje, então eu vou ter a oportunidade para falar para vocês, que é uma coisa assim que até me deixa um pouco, assim, mexe com as minhas emoções. As pessoas não conhecem índio, o indígena, o nativo. Elas não conhecem. E se elas conhecem, ainda elas esqueceram de uma coisa que existe dentro deles. Pegaram o índio, o indígena brasileiro, e talvez de outras culturas também que isso aconteceu, e estão tentando colocar ele na sociedade. O indígena é nativo. Não importa se ele vai se tornar um advogado, um professor, ele tem um instinto que não morre. A natureza dele nasceu para não desistir. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do índio Funiô. O índio Funiô querendo encontrar uma maneira de poder sobreviver, buscar o seu subsídio na sua vida, seu dinheirinho, para poder ele ter na sua vida a oportunidade de dar boa vida à sua família. Aí ele vai estudar, e aí ele estuda, começa a ganhar um salário e entra num emprego. Muitos indígenas deixam esse emprego para viver a sua cultura, a sua religião, a sua espiritualidade. Porque ele vê a importância disso na sua vida. Ele sabe que tudo que ele conquista foi através do seu sagrado. Não abandona a ancestralidade, né? Não abandona a ancestralidade. Então, o que eu quero falar com isso? Que ele honra muito aquilo que ele quer. A natureza, o instinto dele honra muito isso. Então, tirar um índio lá atrás e fazer isso não é diferente de tirar um índio hoje e fazer a mesma coisa, né? Então, o índio vai sempre ser uma dificuldade. Eu vou dar um exemplo da mulher, né? O mundo corporativo não respeita o espaço das mulheres. O processo menstrual dela, o sistema hormonal dela, o seu momento de gravidez, o seu momento que precisa do descanso pós-gravidez. Algumas empresas até começaram a adaptar isso na vida delas, que é muito importante. O índio é muito semelhante a isso. Ele vai se adaptar até um certo limite. Mas o instinto dele puxa ele para a natureza. Puxa ele para lá. Então, ele vai estar numa bagunça. Então, o país e a tecnologia e a sociedade não preparou-se para receber o indígena para realmente querer ele incluso na sociedade. Ele não entende e não reconhece a importância dos seus instintos estarem altamente desenvolvidos, porque isso vai ajudar até numa produção lucrativa de diversas formas na vida de um todo. Às vezes dentro de uma empresa você tem um indígena que tem isso muito desenvolvido, ele vai expandir esse conhecimento ali na empresa, que vai ajudar as pessoas até ser humanos melhores uns com os outros. Como um guia, né? Mas o sistema da sociedade não se preparou para receber um índio. Eles pegam um índio do jeito que eles tiram do mato e que ele se torne um representante acadêmico. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter uma bagunça dentro dele. Ele não vai entender. Vira o índio não é um robô. Ele é um ser da floresta. Ele é um ser altamente desenvolvido nos seus sentimentos, emoções e pensamentos. Ele é conectado. O não índio também tem isso. Só que, ao longo dos processos mutativos que eles vieram vivenciando, eles se conectaram muito disso. Não dá para pegar um índio e transformar ele num advogado sem deixar de ser o que é índio.
é muito sacrificoso, é muito desafiador para um índio sair da aldeia e poder ter um emprego e poder ter algo, porque ele vai adoecer. Uhum. Ele vai adoecer de tristeza. Não porque ele está triste pelo emprego, é porque está se desconectando da sua essência, da sua natureza. Então, por quê? Porque aonde ele vive não existe mais isso. Então, se o país, se as empresas, se as pessoas entendessem como é importante o indígena estar realmente representando também a sociedade e como isso trazia grandes benefícios, mas a sociedade não se preparou para isso. Como é que a sociedade se prepara para isso? Pelo menos, mantendo a natureza viva no seu dia a dia. Era o mínimo. Uhum. Eu peço até desculpa a todas as pessoas que estão ouvindo, porque isso não é um julgamento, não é uma crítica. Também não é uma dor, mas é uma expansão de entendimento de como que a gente possa viver melhor entre as nações e os povos e as tribos. É verdade. Muito importante colocar isso. Uma vez a gente entrevistou uma pessoa que trouxe uma reflexão que falou assim, não é a floresta, né? Não é o parque que está dentro da cidade. Na verdade, é a cidade que tomou a floresta, né? Isso então mesmo. a gente construiu um monte de coisa de concreto e foi tomando a floresta. A floresta já está aqui, né? Tá aqui. Mas a gente foi tampando tudo isso com concreto, né? E isso é muito importante mesmo, porque eu e o Lucas, a gente nasceu no interior, assim, de São Paulo, e geralmente cidades do interior costumam ter um pouco mais de natureza, um pouco mais de liberdade, né? E aí, desde quando a gente aceitou o convite de vir morar mais, assim, nessa região metropolitana, assim, a gente falou, tem que ter natureza, porque é vital, não tem como. Eu lembro que eu adoeci lá em 2020, na época da pandemia, justamente por isso, porque eu me coloquei num lugar de que eu tinha que entrar num sistema, eu tinha que ganhar dinheiro, e natureza, para que natureza? Quando sobrar um tempo, eu vou fazer as coisas que eu gosto. E isso adoece o nosso espírito, né? Sim. E adoece o espírito, adoece a mente. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Quando você entra em contato com a natureza, as nutrições necessárias que o seu espírito, sua energia precisa, seu corpo precisa, sua mente precisa. Tem vitaminas que você consegue ter elas apenas no toque na floresta. Só o contato com ela. Você já traz para o seu sistema a vitamina necessária que o seu corpo precisa para estar bem, né? Então, quando a gente fala sobre viver a natureza, você pode viver a natureza na sua casa, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Você não precisa sair de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade para você ir para a floresta, né? Mas você vai aprender a sua relação ali dentro. Por quê? Porque o conforto da cidade grande, até você se confortar, você ter um conforto e aprender a se confortar dentro da cidade grande, você precisa de uma vida inteira para se adaptar a esse conforto. Para você que vive na natureza, você também vai precisar de um bom tempo para você começar a se readaptar na natureza, para vivenciar ao conforto que ela traz. Então, veja, eu mesmo, quando saí a primeira vez da aldeia para vir para a cidade grande, o tanto que eu tive que viver e passar e sofrer apenas com o contato desse mundo que vocês vivem, que para vocês muitas das vezes é altamente confortante. Para mim foi um desconforto muito grande. Então, desde a cama, desde os horários, desde o clima, desde o sistema que se vive, desde a alimentação, desde a forma de como se comunica e tudo que envolve a sociedade é um processo de adaptação. Na natureza é a mesma coisa. Então, pessoas que não estão acostumadas a ver pássaros cantar, cobra, cascavel chiar. Então, veja, é muita coisa para você se adaptar ao frio e a tudo isso, ao calor daquela região, ao frio daquela região. Então, assim, é um processo de adaptação. E quando a gente também perde a nossa ancestralidade, também tem um processo de readaptação. Para você reconhecer o seu processo iniciático da sua vida, da vida do seu povo. Então, veja, o processo de adaptação. Então, o ser humano tem uma capacidade de adaptação a tudo extraordinária. Não vou garantir que seja totalmente confortável as suas escolhas, mas que ele tem capacidade de reaprender e de se educar e se também deseducar o que já foi aprendido. Que a gente precisa muitas vezes fazer essa reflexão interna o tempo todo. O costume de nações indígenas é realmente olhar para isso, né? Aprender a perdoar
é algo que você já tem que iniciar esse dia que você nasce. Se você não aprende a perdoar, na hora, isso é imediato, chegou a hora. Seu coração já tem que perdoar. Senão você vai carregar um coração pesado e adoecido. Você não vai conseguir se relacionar com mais nada na vida. Legal você entrar nesse assunto do coração também, porque você chegou aqui falando muito sobre o coração ser a bússola, né? E ser essa comunicação universal. E como que a gente nutre o nosso coração para ele falar com a gente com mais clareza, com menos dor, menos mágoa? É uma pergunta bem difícil de responder, porque quando você não vive a essência do seu coração, é porque assim, a experiência diária, o contato diário com o seu povo, o contato diário com a natureza, a consciência te guiando no teu dia a dia em relação à alimentação, em relação aos relacionamentos, em relação a tudo que você vive em relação ao planeta, ele nutre tudo o seu coração. Quando você não vive isso, você acha que isso não pode fazer parte, isso não desperta. Às vezes as pessoas querem algo muito mais eficaz, né? Muito mais prático. Quando a gente fala do ser humano, não existe algo prático, existe uma relação. Não tem como ser prático esse despertar do seu coração, né? Você vai ter que entrar em contato com coisas que não, às vezes pode ser muito desagradável, mas que vai ser muito agradável, porque o desagradável é porque você não compreende. Quando você compreende, ele torna-se agradável. Então não tem jeito. Nosso coração só é despertado, esse guia natural da nossa vida, quando você entra em relação com a vida, em todos os aspectos. É assim que desperta a bússola do coração para tudo. E tá no meio, né? Tá bem no centro, é uma bússola mesmo, né? Então, quando a gente muitas vezes assim, mas tem algo que eu possa fazer? Eu digo, tem muita coisa que eu posso fazer. Não tem como você pegar um remédio da farmácia e tomar, ou tomar uma medicina que vai me ajudar. Não, ela só faz parte de todo um sistema que você precisa fazer parte. Então, quando você perde, ou isso está muito embaixo de você, isso é sinal que os níveis de sua relação com a vida, eles estão tão baixos, mas tão baixo que você já não reconhece mais quem é você. Então, chegou a hora de eu experienciar a vida. Porque nós somos aventureiros. Nós somos nômades. Nós somos tudo que a gente deseja ser. Isso faz parte do sistema da natureza humana. Então, o indígena tem isso muito implementado, muito enraizado dentro dele, né? Tem uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês e para as pessoas, quando as pessoas dizem assim, mas tem o mal e tem o bem. O que é o mal e o bem, Clay? Eu disse, nossa, que outra pergunta muito difícil, né? Isso é boa. Que eu disse assim, olha, o mal que você fala é uma consciência de conhecimento que ainda não se conhece. O bem é algo muito conhecido, uma consciência, uma energia muito conhecida, né? Que ela já é agradável porque você entende como lidar com ela, né? Então o mal e o bem estão nesse caminho. Ele disse, e onde é que entra os maus espíritos? Onde entra a maldade humana, né? Onde entra nisso? Eu digo, entra no desconhecimento do que você fala que é bem e o que é mal. São energias. E o grande espírito é o bem e o mal? O grande espírito é desconhecido para todos nós. É gentil rezar para ele. O que o ser humano conhece eficazmente são duas emoções, bem e mal. O mal é o estado inconsciente e mal compreendido de tudo que se entende, tudo que se vive no mundo e no universo. O bem já é um estado claro, resolvido e agradável de se vivenciar. Então, esse aqui pode ser o grande espírito. E esse aqui também é o grande espírito. Então, vamos parar de colocar o mal, a palavra mal, então, a palavra mal é um rótulo que se dá que às vezes assusta. Mas por que tem tanta pessoa fazendo coisas desagradáveis e não se assusta com elas? Porque ainda elas não compreenderam as suas sombras desconhecidas. Então, quando você fala em espiritualidade universalista, ela está nesse caminho, ela está nesse lugar, não é? De conhecer esse mundo de conhecimento. Mas a gente, quando vai colocar as filosofias espirituais, é um outro mundo. Já são conhecimentos estudados e revolucionados para nos ajudar.
Isso acontece também dentro, porque imagina um ser humano. Você nasce com essas duas forças e você está no meio delas. Você tem o direito de escolher a clareza e ser seguida por ela, e você tem o direito de escolher o oculto e o desconhecido, que também é conhecimento extraordinário, né? Só que o conhecimento oculto aqui, que está muito distante do ser humano compreender a clareza, que essa clareza, que é o que eles falam que é o bem, pode trazer uma orientação para se entrar nesse desconhecido, é igual a medicina da ayahuasca, é igual a medicina do cachimbo, é conhecida para mim, então ela faz bem, ela é o sagrado para mim, olha só. Para você não é nada. Para você aquilo pode ser uma coisa mal, ruim, Porque desconhece. porque desconhece, você não conhece a força. Então você está no meio aqui para descobrir isso. Quem é o Deus aqui? A gente, né? Nós somos o Deus, o desconhecido. Nós somos a revelação dessas forças. E aí, quando as pessoas entram num caminho umbralístico, num caminho difícil na vida, ela está descobrindo, ela está sendo um ser que está abrindo caminho para se descobrir algo que as pessoas às vezes não têm coragem de descobrir. É desafiador? É difícil? É. Mas até aquilo que eles falam de descobrimento do Brasil, né? Que é Portugal descobriu o Brasil, né? É realmente, eles descobriram o Brasil para eles, não para nós. É. Então, eu acho que não está errado dizer assim, descobrimos o Brasil, povo português. Realmente, vocês não sabiam, descobriram para nós. O povo indígena, não. Aqui, não. Já era conhecido. Aqui já existia uma nação, né? Então, palavras são muito importantes, como é que a gente compreende e entende elas. Por quê? Aí eu vou entrar na minha língua. E acho que até ok, já dá essa. O Wilna, clique ni o funil, tá sacocti, a feita ali cocti. Tá didilha, fique de chumalha, tá sacofunilia cacete. A língua indígena, ela traduz o que revela nas suas emoções, no seu olhar, nos seus pensamentos, nas suas ações e no que está movendo você. A língua indígena, ela é isso. Ela é uma lente de aumento, ela é uma forma de você compreender o que dá nome ao que você vive e sente. Ela é mais prática e mais revolucionária e mais direcionadora, às vezes, do que a própria português, que a gente, às vezes, não entende algumas palavras, né? Por exemplo, na língua do português, eu amo você, né? Você pode usar essa palavra sutilmente. O iate, não. O iate e tá? Não tem como você dizer que eu amo você se a energia do que eu tô sentindo você não sente primeiro. Se fala do que se sente. E se você não fala do que se sente, ela lhe trava. Porque a gente honra os nossos ancestrais e tem isso como sagrado. Então eu nunca vou falar para você que amo você se isso não estiver acontecendo comigo de verdade. E as pessoas pegam essa palavra e utilizam isso como marco do dia a dia. Sim. E aí as pessoas acabam desacreditando no amor por conta disso. É verdade. Nossa, essa explicação que você trouxe sobre o mal e o bem é tão legal, porque assim, ontem a gente teve uma entrevista aqui com uma pessoa muito querida, que ele é um mestre um sacerdote da Umbanda, o Alexandre Comino. E aí ele falou sobre essa questão, né, que às vezes a gente fica dualizando tudo e, né, separando. E quando a gente enxerga o desconhecido, que seria o mal, ou até mesmo que é a sombra, né? Mas a gente enxerga aquilo como parte integral da gente e a gente tem essa curiosidade, essa vontade de falar assim, tá desconhecido, dá um pouco de medo, talvez vai ser um pouco doloroso, mas como eu torno isso conhecido? Para eu não ter mais esse medo, para eu talvez também integrar uma parte minha que tá ali separada, tá me, né, dividindo na vida, né? Esse bem aqui, o que a gente fala do bem, né? Quando a gente fala do bem, ele é o nosso ancião, ele é a nossa ancestralidade, que vai nos ajudar a conhecer esse desconhecido que muitas vezes é desagradável, ou é mal, ou é oculto, né? Então, quando você começa a entender o mecanismo disso, mas você, por não ter clareza, ou por entrar no estado, ou por estar no estado de consciência, você pode ir para o mundo das drogas, você pode ir para o mundo do alcoolismo. Você conheceu a bebida, você conheceu a medicina, mas você não teve orientação e sustentação.
Não quer dizer que, por exemplo, se você bebe moderadamente, né, por exemplo, a cerveja consegue ser diurética. Ela traz saúde para você. Mas se você entra num estado de inconsciência e se mistura as emoções, o seu psicológico, a sua desconexão com a natureza, você vai ver embriagado, anestesiado. Então, as pessoas que ainda não conhecem essas duas forças sagradas, que é o que eles denominam como bem e mal, né, vai acusar uma medicina. Se você comer muita comida, você vai passar mal, Vai. né? Então, a gente ter uma administração da nossa vida para poder conhecer o desconhecido e viver o que é conhecido como base orientadora é muito interessante. Na nossa língua, e Deus, o nome dele é Yahvé, aquele que não erra. Por quê? Porque ele conhece esses dois campos. Sim. Então, religiões, cultura, filosofias, comida, né, bebidas, espaços de países, espaços naturais. Então, uma situação má, um afogamento. Se você não soube nadar, você não aprendeu a nadar. Então, aquele rio é mau. Há um mal naquele rio. Eu digo, não, existe uma inconsciência daquela pessoa e uma irresponsabilidade com seus ancestrais de não ter ajudado a entender as coisas principais básicas da vida do ser humano. Onde existe água, precisa nadar. Onde existe fogo, precisa cuidar e lidar com esse fogo. Onde existe floresta, há animais. Precisa se entender como é que funciona aquela floresta. Tem 4 estações. Saiba andar nessas estações para quando for na seca você tá bem de alimento. No inverno você tá bem também. Na primavera você sabe usufruir disso. No inverno sabe usufruir disso. Então, entender as estações é entender um processo de manter-se a abundância e prosperidade intacta. Genial. E como que a sua etnia, os seus anciões da aldeia, eles enxergam esse processo do avanço da tecnologia, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem inteligência artificial, ChatGPT, um monte de coisa. Como que vocês veem alguma coisa, intuição, sonhos sobre esse fato que está acontecendo na humanidade? O ser humano é ser humano. Ele é ser humano. Para ele ter uma ideia, ele precisa entrar em contato com a natureza, como eu falei. A natureza é uma consciência de uma inteligência extraordinária. Toda a tecnologia que existe no mundo vem da onde? Da natureza. Quem deu isso ao ser humano? A natureza. A tecnologia, ela é algo avançado porque a natureza quis que a gente tivesse a tecnologia na nossa vida. A tecnologia era algo desconhecido para pessoas inconscientes lá no passado, né? Mas o ser humano nasceu para crescer e evoluir. Então, no nosso entendimento espiritual, espíritos ancestrais que estudaram, que vieram vivenciando, que estão aqui no campo astral, ao lado do grande espírito do universo, do conhecimento, a gente, espiritualmente, a gente não entra em contato para, como eu falei do meu sonho lá atrás, para a gente ter a tecnologia do conhecimento, como a gente pode lidar, ela não está limitada só às necessidades básicas, ela também está em um lugar de necessidades ainda muito maiores do que a gente precisa. Então, toda essa tecnologia é ancestral. Ela já vinha sendo desenvolvida por eles. Chega um momento quando a gente entra Pode olhar todas as pessoas que tiveram uma brilhante ideia, por exemplo, o que inventou a luz, o que inventou o carro, o que inventou o avião, o que inventou cada coisa. Aquela pessoa estava num momento de muita... Naquele lugar que ele fala que é o mal da escuridão, no desconhecido. E ele usou a sabedoria do que era conhecido e trouxe conhecimento desse espaço, do lugar, e trouxe a tecnologia. Então, isso é espiritualidade. E espiritualidade é tecnologia. Agora, os maus usos que se faz vai distorcendo o que o sagrado do grande espírito vai trazendo de coisas maravilhosas para o meio da gente. Andar de avião é uma coisa extraordinária, né? Andar de ônibus, veja quanta coisa bacana vem para a vida do ser humano. Mas o desequilíbrio, o capitalismo... Então, a tecnologia é espiritualidade para a gente. É algo que veio para nos ajudar a revolucionar, melhorar a nossa vida. Sim, porque a maior tecnologia que o ser humano tem, que ainda hoje, você sabe qual é? É o fogo. Pois ele vem fundindo e desenvolvendo tecnologias como tudo que... Até o próprio microfone que a gente está aqui. Para você ter um microfone, passa pelo fogo.
Então, nós já viemos desenvolvendo a tecnologia quando a gente aprendeu a acender o fogo. Arro. Antes da gente fechar o papo, eu gostaria de saber sua percepção, que tem uma galera, assim, do xamanismo que nos acompanha. E a gente gosta de saber sempre sobre a origem e o espírito do pai tabaco, dos elementos que compõem, assim, esse universo do xamanismo. Você poderia falar um pouco do tabaco, do cachimbo, trazer um pouco do conhecimento de vocês sobre eles? O cachimbo, e eu não vou me limitar só ao cachimbo, mas a todas as medicinas, elas são ferramentas que nos dão a oportunidade de estar conectado com a natureza. Por exemplo, uma ferramenta espiritual, ela é a fusão da natureza. Terra, fogo, água e ar. Ela é a fusão, que se torna o éten. O éten é o espírito, a conexão. Então, o cachimbo, como o maracá, como as medicinas sagradas, elas são a fusão da natureza. Que quando a gente consegue, através do conhecimento espírito, que é a tecnologia que falamos há pouco, que vai materializar o espírito, vem ajudar na matéria, ajudar a gente a materializar a tecnologia. Veja, o espírito ajuda a gente a materializar a tecnologia. Então, o cachimbo é uma tecnologia para a gente. Sim. O maracá é uma tecnologia. O cocá é uma tecnologia. As pessoas podem enxergarem diferente porque elas não entenderam. Uhum. Isso não é só cultura, isso é tecnologia. A dança, né? A dança é uma forma tecnológica de um povo ancestral que vive para manter a energia no corpo, se conectar com a natureza, se conectar com seus ancestrais, honrar os animais da floresta. Por exemplo, o cocá é um símbolo, né, para o indígena da sua aliança com a natureza, o protetor da natureza. Então, um símbolo de paz, um símbolo que nos honra. O cachimbo é um símbolo da nossa forma meditativa de se consagrar ao grande espírito para honrar os elementos da natureza. A fumaça que sai já é o éten, o espírito sagrado que faz entrar em conexão com o todo, com a nossa ancestralidade, com o universo dos conhecimentos que a gente ainda nem sabe. A gente ainda não está nem 1% próximo da verdadeira tecnologia que o ser humano já deveria ter, por conta do estado de não presença da sua está desconectado com a natureza, ainda ele não tem a tecnologia ainda mais avançada. Isso ainda é muito atrasado, pois um sonho, o fogo, as ferramentas indígenas, isso tem trazido uma pagelança que você faz numa pessoa. Desperta a consciência daquela pessoa e ela já começa a ter entendimentos, insights e percepções, intuições extraordinárias que leva ela a criar algo que vai fazer o bem à humanidade. Então, uma tecnologia ancestral que as pessoas veem como um mito, ela não é mito, ela é verídica, ela é uma tecnologia usada até hoje. Então, aprimorar essa tecnologia para nos ajudar a facilitar, que nem a tecnologia que vem a internet, vem o computador, elas fazem parte do nosso convívio, sim. Elas vêm para ajudar. Você ver, a internet hoje, para a gente poder ter a oportunidade de tantos milhões de pessoas poder ouvir e estar ouvindo o que a gente está conversando aqui. Pois é. Você acha que isso não é sagrado? Que isso não é espiritualidade? Que isso aqui se chama expansão? O nome disso é expansão. Uhum. Né? Como é que você vai usar essa expansão? Então, a educação, o estudo, a ritualização, a aproximação cada vez mais dos seus ancestrais. O processo de estado de consciência e de presença vai fazer você fazer bom uso da tecnologia, como a internet e tantas outras. E ela não é espiritualidade? A espiritualidade é uma ação nobre, é uma ação divina, é um reconhecimento das coisas bondosas e sagradas que estão no seu coração. Quando eu estou falando aqui, que milhões de pessoas podem estar ouvindo isso, juntamente a vocês, todos nós estamos aprendendo. Então, é uma grande oportunidade. E a espiritualidade, ela é uma oportunidade para todo mundo.
Maravilhoso. Pra gente fechar esse papo tão legal, poderíamos Perguntar ficar... só mais uma coisa. Que eu queria um rezo antes Mas de peraí. fechar. Mas Antes a eu vou pergunta, perguntar uma coisa antes do rezo. Eu sei que a gente não vai conseguir mostrar aqui, porque tem um espaço limitado. Mas a gente teve contato uma vez de um amigo que veio em casa. Ele chama André Parisi, ele é um cantor. E aí ele falou que ele passou um tempo com alguém dos Alguma aldeia Funiô, né? dos Funiô, Ah. e que ensinou ele algumas palavras e algumas danças. E aí, quando ele foi em casa, eu lembro que ele ensinou a gente algumas danças, assim. Eu queria saber pra vocês o que representa esses passos que vocês dão, bem sincronizados, né? Tem um nome, em que momento que vocês utilizam essa tecnologia? Tem uma dança no índio Funiô que é o toré. Né? O toré é uma dança que não tem uma língua, né? Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês poderem ter uma ideia, né? Por exemplo, o toré ele é cantado aqui. Rei ai rei ai rei ai rei ai rei ai rei rei ai rei ai rei rei ai rei ai rei. As mulheres vão cantar. Que ai 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 que ai. Então, o toré é uma dança que ele é a primeira dança do índio Funiô. Quando eles estão dando os primeiros passos para aprender a falar a língua deles. Então, essa linguagem que a gente não compreende nos ouvidos, que não traz uma clareza, né? Ela é a linguagem do coração. Então, você ouve o toré e começa a dançar o toré, as suas emoções começam a se manifestar, porque é o cântico do coração. A dança mostra como foi o caminho deles aprender isso, né? Como foi importante, né? Então, a gente tem o buzo, que faz um som. Ele é o que está direcionando, nos mostrando o caminho que representa os anciões. Né? Tem as mulheres que são escolhidas para se cantar esse cântico, né? Elas são escolhidas pelo pajé e pelo cacique, né? Pelos líderes dessa comunidade, para citar aquelas mulheres, a vida toda vai ser elas, até elas morrerem, né? Para representar a ancestralidade vívida de cada nação aqui, daquele povo que se fundiu Funiô. Né? Os que ficam com o maracá cantando, que nem eu estava aqui, que são dois, né? E eles são aqueles que representam, aqueles que estão comemorando e completando e trazendo alegria para a festa do encontro deles com o desconhecido, que é o Grande Espírito. Porque a forma é tão de uma forma que o toré ele é cantado diante da Santa Nossa Senhora, ele é cantado diante de um deputado, ele é cantado diante de líderes. Por quê? Porque eles pegaram o melhor que eles tinham, no que eles mais se desenvolveram, que eles despertaram o coração deles e apresentaram ao Criador e à natureza. Então, quando você vê o cântico, ele tem um entendimento, um sentido. Ele tem... Então, quando isso vem sendo manifestado e ritualizado desde os nossos primeiros ancestrais. Então, o cântico é isso. Ele traz esse entendimento e essa manutenção e essa resistência de se manter e não se perder. E aí você, quando entra em contato com os primeiros passos que os nossos ancestrais deu, em contato com o Grande Espírito, com a natureza, não tem jeito, a gente vai sentir a força espiritual que aquilo traz à nossa vida, né? E aí o índio Funiô tem já o cântico falado, que é um pouco diferente. Vou dar uma palhinha bem pouquinho para vocês entenderem. Vai lá. Wak falas toda calhaça to, oa hine do arreman, na chilhaca, etkiatu que a se, oa feialha taque, na serrelha nesse tisato, sai tindica, yamatidilha que, o chaito alha sato, tu te alha, esquianoca que chatcalha que. Diferente. Por quê? Porque aqui ele está contando a história do seu contato com tudo que ele viveu e o ensinamento que isso trouxe para ele, na língua dele. E aí ele transforma isso em cântico e ensina seu povo. É assim que você caminha no mundo, foi assim que eu aprendi e é assim que você se desenvolve. Uac falas todo. Uac falas todo. Datkalha sato. Uac falas todo. Escute, Datka é pajé, é cacique na nossa língua. Escute, meu pajé e meu cacique, o caminhar que eu tive, o descobrimento disso. Então,
tem esse cântico. E a dança vem mostrando como foi as minhas dificuldades e também como foi minhas vitórias. Né? Aí quando você vai dançar, ele tá mostrando ali. Aí tem danças que a dança, vamos dizer, a dança da onça, a dança do passo, é um encontro real dele que ele deixou e registrou isso. Veja, uma memória registrada. O ritual, a dança é uma memória registrada daquele povo que vai como um grande ensinamento desde os nossos ancestrais a dar uma base, uma direção para que os próximos também descubram como já existem outros cânticos que vão se desenvolvendo ao longo das eras e transformado e ritualizado e fazendo parte da sua cultura espiritual. Nossa, muito legal. Eu lembro quando a gente fez um pouquinho lá em casa. Foi muito bom. Acho que uns 15 minutos que a gente ficou dançando, ia pra direita, ia pra esquerda, e mulher cantava, e homem cantava. E aí eu lembro que a gente começou a entrar numa sincronia e numa força, assim, uma expansão mesmo. Né? É que o cântico, ele é uma forma de você entrar em contato com tudo que representa a natureza e o universo. Pois tudo que acontece, tudo que é ritualizado tem data, tem hora, tem momento. Então, é tudo sincronizado mesmo. Então, quando você... Imagine você para o tempo. Você para o tempo. Aí você quer reiniciar o tempo para você aprender. Aí você canta e dança. Que lindo, meu. E o idioma é muito bonito. É lindo, muito bonito mesmo. Maravilhoso mesmo. E aí, assim, pra galera que tá nos assistindo, nos escutando, assim, você poderia deixar um rezo no seu idioma, assim, pra trazer essa força pra galera? Claro. Nos honrar com essa... Com o maior prazer. Existem rezos falados, né? A gente tá num momento de encontro, né? Então esse encontro com pessoas que representam a comunicação a ser levada ao mundo todo, então são representantes de uma nação. Vocês são ouvidos, os olhos e a fala para uma nação toda, um planeta todo. Então vocês têm uma importância muito grande, né? E para nós é muito importante honrar isso em vocês. Então eu acredito que nesse momento tirar um pouquinho do toré, a linguagem do coração, porque é isso que eu gostaria que fosse tocado no mundo, né? O ser primordial, o melhor de você dentro de você ser manifestado para as nações, para o planeta, para os países, para todos. Então, cantar o toré e deixar ele como uma oração, que é assim que nós vivenciamos, e um presente para o despertar do coração de cada uma dessas pessoas. Ija da resa. Ya saklane hesanilya. Wichlilia toke tayamali. Ya sitsu funio. O chaito asis ne reso asodot kake. Nikanik de ija da resa. Taishu malhada manilha kaka. Ya o chaito alha ishaitseike. Ta didilha fica de chumalha. De manilha kaka ta satkufunilha. Que se nem que atlo amaito se rema. Ta osala alha flidua. Ya te calha ya jolha flidua. O chaito alha. Ta te calhada manilha kaka ija da resa alha. Que ele afou. Gratidão. Uau, muito bom. Nossa, limpou tudo aqui. Parece que faz uma vassoura, assim, nos pensamentos, né? Que legal. Muito lindo, e assim, maravilhoso. Pra gente poder te apoiar também, você tá fazendo algum tipo de trabalho que você queira convidar as pessoas também para para conhecer, auxiliar no seu servir ou até na aldeia? O que você pode trazer? Eu faço um trabalho que a gente diz assim, a gente tem missão, né? Cada um vai aprendendo a reconhecer sua missão na Terra, né? Eu faço um trabalho que eu fui desenvolvido desde muito pequeno, né? Eu já comecei a despertar desde os 12 anos de idade, né? Tem uma palavra que é a pagelança, né?
que é um atendimento que também tanto é terapêutico, como ele também é aconselhamento espiritual. E que envolve cântico, envolve um pouco da dança, envolve algumas medicinas, né? Não necessariamente alucinógenas, mas medicinas para banho e tudo mais. É um tratamento espiritual que a gente se disponibiliza a trazer para a vida, não só de uma pessoa, mas para a vida de um todo, para uma família. Fazer as limpezas espirituais que a gente faz nas casas, nos ambientes, até mesmo na empresa, para manter o equilíbrio, fazer as pessoas tomar boas decisões para que o país e o mundo possa ter um estado de agradabilidade melhor com tudo isso. Então, essa missão que eu trago, né? Eu trago e coloco ela não como missão e como um trabalho que eu sou remunerado por isso, né? Então, sou chamado para ir fazer pagelanças individuais nas casas, atendo em consultório, vou fazer trabalhos em empresas, em vários lugares, para que as pessoas possam usufruir desse conhecimento como uma forma de eu cumprir minha missão e de uma forma também de eu poder ter o subsídio, onde eu junto recursos e posso levar para mim, para meu povo, para minha família. Existe a venda do artesanato, que a gente vende, muitos indígenas no Brasil vendem também o artesanato, que também é uma fonte de renda, palestras e um trabalho que eu tenho feito muito, né? Inclusive no Siddhartha, que é uma escola muito renomada aqui, que eu trabalhei muito tempo no Siddhartha, fazendo trabalho pedagógico sobre cultura indígena em relação dos indígenas com o primeiro contato com os não índios, né? Porque ainda existe um primeiro contato, né? Imagine que uma criança que nunca teve contato com índio está se descobrindo no Brasil ali agora. Então, veja a importância do índio entrar na escola e poder fazer esse primeiro contato com aquele... Ali a gente pode dizer assim, estão se descobrindo no Brasil ali agora. É mesmo. É verdade. A gente ainda não percebeu isso, que o Brasil ainda ele é descoberto todos os dias, né? E quem agora está descobrindo o Brasil, né, que está ajudando a ser descoberto o Brasil, o índio está ajudando o branco a descobrir o Brasil, a entender a sua história e cultura. Então a gente faz palestras, não só eu, muitos indígenas que saem das suas etnias, de várias etnias, eles saem também com essas propostas, né, para poder levar a cada direcionamento isso que eu estou dando profissional, né, tipo, desde um atendimento espiritual, um atendimento terapêutico, a uma palestra na escola, a uma vivência, a retiros que a gente também produz e faz retiros, né, não só na aldeia, mas em outros lugares fora da aldeia, em outras cidades. Então, assim, o conhecimento indígena e as coisas que a gente pode fazer com essa tecnologia antiga, mas que até hoje é extraordinariamente avançada, ela vai muito mais do que isso. Existe uma infinidade de tudo isso. Então, isso se chama criar relação, aprender a se relacionar, aprender a viver em ancestralidade e estar bem com ela e feliz. É verdade. Arro. Então a gente vai deixar pode ser o seu Instagram, a gente deixa na descrição aqui do episódio, pode ser? Pode sim, é o contato mais fácil para você? No meu Instagram tem o meu número do meu telefone, né? A pessoa pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? Ela vai ver algumas coisas que eu já estou postando lá e tô aqui para trabalhar e só tem três meses do ano que eu fico só para o meu povo, né? Que é setembro, outubro e novembro. Mas de dezembro até agosto, vou dizer assim, dá pra gente trabalhar bastante. Muito bom. E tem bastante trabalho, hein, pra fazer. Então o contato dele tá na descrição desse episódio. E aí estamos no movimento. Gratidão profunda. Gratidão, Clay. Gratidão pela troca. Que aprendizado. Por nos honrar com sua visita. A gente fala, meu amigo, que todo esse conhecimento aqui, ele só pode ser ouvido e falado porque os anciões e os mestres que estão dentro de vocês vieram conversar com os mestres que estão aqui. Então, esse conhecimento é nosso, é de todos nós. Eu também agradeço e honro o trabalho de vocês e a caminhada. Que ele afô. Gratidão. Como que é? Que ele afô. Que ele afô. Que ele afô na minha língua Yate, é gratidão, é uma honra. Que ele afô. A honra da sua presença aqui. Que ele afô. Que ele afô. Gratidão, pessoal. Tchau, até a próxima. Até. Coisa